Boa tarde, boa noite. Para quem está vendo isso aqui gravado, um bom dia, um bom momento. E aí, rapaziada, sou o Rodrigo Costa, mais uma live aqui do 5C, Coletivo Cachaceiro Comunista Canela Cinza. Estamos aqui com o nosso amigo Carlos Mecenas. Digam oi. Opa. Olá. Opa. Nosso amigo aqui, Lário Diniz. Fala aí, Lário. Tamo aí, na atividade. E em breve aí a Lenice está chegando também para acrescentar. E antes de mais nada, né, antes que eu tome outra bronca aqui do nosso diretor de produção aqui, essa aqui é a live do 5C, né, o nosso coletivo cachaceiro comunista Canela Cinza. E como a gente sempre faz a pergunta no início, né, Lário, o que é o 5C para quem está chegando agora e não está sabendo o que está rolando? O 5C nada mais é que um grupo de pessoas que têm ideias parecidas e que quer um mundo mais justo, onde todas as pessoas possam viver com uma vida com qualidade e que elas se juntaram por causa do Marcelo, quando ele, durante as eleições de 2018, ele pegou os amigos dele, que era menos bolsonarista, e colocou no grupo de WhatsApp. E é isso aí. Acho que é um bom resumo. Pois é o grupo do WhatsApp, né? Tem várias pessoas que são conhecidas de longa data, pessoas também que se conheceram lá, né? É um grupo aberto, quem quiser participar, chega junto aí, né? Temos nossas regras também, temos nosso propósito, mas para quem quiser somar, é só chegar junto. Então vamos começar então com o tema principal, né? A maconha é a porta de entrada para as drogas. Eu já adianto que eu não sou um grande conhecedor do assunto, apesar de tentar acompanhar, mas os colegas aqui estão acompanhando. Quem chamou esse cara pro podcast, Carlos? Quem chamou esse cara pro podcast, Carlos? O cara falou que não conhece o assunto. Quem chamou esse cara pro podcast? O cara falou que não conhece o assunto, pô. Rapaz. Mas eu tô aqui. Na opinião, cara. Qual a opinião dele aí, rapaz? Eu tô aqui na função de mediador, entendeu? Quem tem que conhecer são vocês. Eu sou aqui só o mediador. Na verdade, todos os assuntos que a gente fala aqui, ninguém aqui domina o assunto. Nós somos pessoas comuns, de conhecimento comum a todo mundo, que tem pensamentos muito parecidos, e que expomos a nossa opinião sobre os assuntos de uma forma justa para todo mundo. Então, não conhecer é normal, eu não conheço. Eu só conheço a droga, mas a definição eu não conheço. Entendeu? Não estou fazendo apologia, não. Mas também estou. Já dizia o Planet Ramp. Pois é. Não, mas é aquela questão, né? A gente vive num tempo tão louco que quem tenta abordar o assunto com um pouco de bom senso e se preocupando em não falar simplesmente aquilo que tira da cabeça sem conexão com a realidade, já está um pouco adiantado, né? Já está, assim, fazer o mínimo, né, no debate já é um avanço em relação ao que a gente vê no senso comum, que a gente vê na política, vê na imprensa. Mas, enfim, então, vamos começar, então. Eu vou começar aqui pelo nosso componente fixo aqui da bancada, para depois passar a bola para o Carlos. Lário, a maconha é porta de entrada para outras drogas? A gente pode afirmar categoricamente que não é. Não é porta de entrada para outras drogas. Primeiro porque, se a gente for... O conceito de drogas é muito abstrato, né? O que seria uma droga? Açúcar, cigarro, chocolate, maconha. Mas mesmo sem tirar isso, a gente já sabe que existem vários estudos aí que comprovam que é a precarização da vida das pessoas que fazem elas se viciar em qualquer tipo de droga. Seja na maconha, seja em outras drogas mais sintéticas, seja na pornografia, seja
o álcool. Então, assim, não é a maconha que é a porta de entrada para as drogas. É a precarização da vida das pessoas que é a porta de entrada para as drogas. Sim, muito bom. Eu já vou responder por mim essa pergunta. Eu acho que a porta de entrada para outras drogas sei lá, pode ser o liberalismo, né? Que daqui a pouco o cara já tá falando que tá começando a assistir vídeo de coach, tá começando a virar anarcocapitalista, né? Então isso aí é um negócio, isso sim é um negócio complicado. Mas tem que estar com muita droga na mente. Pô, não, isso aí é um negócio pesado. Isso sim é complicado. Mas vamos passar adiante, vou passar aqui a bola para o Carlos Mecenas. E a mesma pergunta. A maconha é a porta de entrada para outras drogas? Não. Na verdade, a porta de entrada para qualquer droga é a necessidade do ser humano com ópio. Entendeu? Seja ele a partir de uma droga lícita, a partir de uma droga ilícita. A necessidade do ópio, que como o Lário falou, que essa necessidade do ópio, ela vem justamente a partir da precarização do ser humano que a gente tem hoje dentro da nossa realidade capitalista. Isso é que traz a necessidade da pessoa se viciar em algo. E aí a única coisa que difere é o que é liberado e o que não é. Porque aí você tem a questão do álcool, porque se for falar sobre porta de entrada de droga, você tem o álcool. Na minha vida pessoal, o álcool foi a porta de entrada. O álcool foi a porta de entrada. Eu não queria ficar bêbado, não queria continuar bêbado naquele ambiente. Eu via todo mundo aceso e eu lá, Mo Brown, entendeu? Tava totalmente, como é que eu vou te falar? Totalmente aberto para qualquer experiência, porque o álcool me deixa eufórico, me deixa aberto. E foi assim que eu entrei. Então, assim, eu acho que é muito abstrato essa questão de porta de entrada. Você usar uma droga ou outra como porta de entrada, sendo que não é isso. Não é o uso da substância que vai te fazer ser viciado. É a necessidade do ópio que te faz ser viciado. Entendeu? Tanto que você vê aí, o álcool, todo mundo aqui que eu conheço consome, mas eu não conheço nenhum alcoólatra. Pelo menos eu acho que ninguém é alcoólatra. Mas existem os alcoólatras. Eita. Vale por si só. Acho que pelo menos. Tirando o Rodrigo. Pelo menos 2/3 desse. É Guaraná, hein? 2/3 dessa live aqui a gente pode considerar que tem alcoolismo, se for analisar quanto que bebe por semana, tá? Não. Mas essa pergunta, né, levando em conta o que você falou, ela é uma casca de banana, né? É uma pergunta que nem cabe, né? Não é uma pergunta que ela por si só é um desvio do foco de um problema maior, né? Nem maior, né? Ou do problema real, né? Assim, é uma pergunta que escamoteia, por exemplo, a questão das relações de pessoas poderosas com o narcotráfico internacional, né? De que existem estados aí capitalistas que ganham muito dinheiro financiando a entrada de drogas em outros países, né? Existe toda uma rede, né? E a gente vai acabar entrando uma hora na questão do tráfico também e das variações também, né? Sim. Mas por enquanto não. Mas assim, essa é uma pergunta que esconde muita coisa, né? Que esconde até mesmo, né, o mal-estar que o nosso mundo moderno proporciona para as outras pessoas, né? Porque assim, a nossa geração, por exemplo, é a geração que está vivendo a questão da ansiedade muito forte e tal. E ninguém vê nada de problema a essa geração que está tendo essa pressão e gerando uma ansiedade muito forte, tomar um ansiolítico, né? Isso, né, vem todo o discurso, não, que tem uma ciência, que tem um psiquiatra, que tem um profissional te receitando, aquela coisa toda. Aí o cara vai no psiquiatra, o psiquiatra olha pra sua cara e fala assim, pô, eu tô com isso e isso. Ele não pede exame nenhum, ele nem te escuta de nada, ele só te receita e toma. Tipo, qual é a diferença de ter um cara que vai te ter assinatura, mas que ele não te analisou, ele não te fez uma consulta mesmo real, e de você comprar qualquer cerveja
no bar da esquina. Pelo menos o dono do bar vai te escutar quando tu começar a chorar por causa da amada. Meio puto, mas escuta. É. Entendeu? Mas Isso aí que escuta. você falou, lembrou aquela música do João Nogueira, né? Do jeito que tá, o Boteco do Arlindo, ele vira drogaria, né? Ou seja, assim, você vê que em frente ao boteco você passa, você vê gente estressada, gente desiludida, gente querendo comemorar, tu vê todas as variações ali do humor humano, no lado bom e no ruim. Você entra em qualquer boteco aí na esquina e você vê isso. Não precisa pagar R$200 em um comprimido. Né? Sim. Assim, não que eu pessoalmente, pelo menos, eu não estou aqui criticando o ato de se medicar. Não, eu acho que sim, é muito importante. Mas assim, a maneira como isso está sendo, como isso é encarado, né? Que é o problema, né? Acho que esse é o X da questão, né? Aí já entra no questão da nossa medicina, que é uma medicina ligada à medicina americana, que é só remediar, é só passar remédio e só já passar o tratamento e não cuidar para que a pessoa não fique doente. Então, assim, Aí você entra em toda a questão da máfia, dos laboratórios e tudo mais, enfim. Aí começa a pegar uma terceira via aí, cara, que é justamente a via que define o que é legal, o que é ilegal. E isso lembra, eu volto um pouquinho na pergunta que no início, quando o Rodrigo estava falando, que a pergunta ela já está num ponto de vista errado, né? Ela já parte errada. Essa pergunta a pergunta de se a maconha é a porta de entrada para drogas ou não, ela já é errada, ela já parte errada, porque ela já está colocando a maconha como vilão. Ela já é totalmente tendenciosa, essa pergunta. Ela já começa tendenciosa. Só fazendo aqui uma pausa aqui. Parabéns, Lenice! Aê! Obrigada, galera. Pra quem não tá sabendo, a Erenice acabou de colar grau, assistente Por isso social. que cheguei atrasada. Seja muito bem-vinda. A gente estava falando aqui agora como é que você monta um back perfeito. Então, eu queria saber... Eu posso ensinar aqui pra galera. Primeiro você pega... Alô, Abin, eu não conheço essas pessoas, me botaram aqui por engano. Quando eu cheguei já estava assim já, pô. É tabaco, tá, gente? É tabaco. Tem um teleprompter aqui na minha frente. Tem um teleprompter aqui que eu tô lendo aqui. É orégano pra pizza mais tarde. Isso aí, pô. Pizza. Então, gente, então adiante. Quem tava falando antes era o Lário, né? O Lário. Você tá falando, mas eu te cortei e o Carlos te cortou sim. Está se cortando. Na verdade, só cortei o Lário para dar os parabéns para a Lenice só. Nada. Mas assim, o que você estava falando era sobre a pergunta e como ela já parte errada. Sim, que é uma casca de banana, essa pergunta. Inclusive, antes de passar para a Lenice aqui, enquanto ela está se aprontando, o Alexandre, ele comentou aqui no vídeo que podemos citar também o cigarro, que nos anos 60 era até incentivado, né? Afinal, tem mais de 1000 substâncias químicas, né? Ou seja, o caso do cigarro ele é bem interessante porque houve uma redução do consumo do cigarro, estatisticamente falando, teve uma redução grande do cigarro, apesar de ainda ter bastante consumo, isso sem proibir, né? É interessante isso. E nos anos 60, realmente, o cigarro era visto até como algo bom, né? Lembrando que no caso do álcool... E lembrando que no caso do álcool, né, várias bebidas ao longo da história, vinho, uísque, cerveja, várias civilizações davam até um sentido terapêutico, né? Assim, o vinho era visto como uma bebida boa para várias enfermidades, o uísque também, cerveja
era vista como até uma espécie de bebida mais pura do que a água, dependendo de onde você morava, né? Dependendo de que ponto da Europa, na Idade Média, você estava, beber cerveja era até mais seguro. Né? Mas parece que a Lenice se congelou. Mas, indo adiante, né? Essa questão do cigarro, da bebida, a gente já viu várias pessoas. Eu, pelo menos, eu já conheci pessoas que tiveram problemas com alcoolismo pesado também. E é impressionante como não sai do que a gente está conversando aqui, que a gente conversou até aqui agora há pouco, a relação da pessoa com alcoolismo, com qualquer abuso de outra substância, tá sempre passando pelo que a gente estava falando, que você falou, né? A necessidade da pessoa vive no mundo, numa sociedade que gera um mal-estar, né? Que gera uma série de problemas. E uma hora ou outra vai ter uma substância que vai estar ali ao alcance, né? E o problema não é a substância. Né? Mas também porque não é nem uma substância em si, mas qualquer coisa que te faça fugir da tua realidade. O vício, ele vai muito além de uma substância. Ele pode ser numa ação, ele pode ser numa sensação, ele pode ser a partir do que uma substância te faz sentir. Você tem um viciado em jogo, você tem um viciado em substâncias diversas, que são consideradas drogas, outras não. Por exemplo, eu estou numa situação em que eu não consigo mais dormir sem alprazolam. E é fácil eu conseguir alprazolam. Eu consigo a receita de alprazolam entrando pelo aplicativo, fazendo uma consulta online, ela me manda a receita, eu vou ali e compro. Ela não precisa nem saber para que eu preciso do alprazolam. Entendeu? Então, assim, e o efeito é muito parecido com a maconha. Mas tem uma questão aí. Tipo assim, só é vício, só é ruim se isso for te atrapalhar como mão de obra no trabalho. Sim. Você pode tomar 10 caixas de Rivotril por dia. Se isso vai te deixar mais apto a ser mão de obra da burguesia, isso não é vício. Isso aí, na verdade, com vários outros tipos de enfermidades, tanto físicas quanto mentais, ela só vira um problema, assim, quando ela te impede de você vender sua força de trabalho. Né? Impressionante. Eu vou passar a bola agora para a Lenice, que ela acabou de chegar, já se ajeitou, e vou lhe pegar outra cerveja, porque vocês não estão dando vontade de tomar cerveja, aliás. Eu também vou pegar um Guaraná aqui também. Galera. É Guaraná que eu vou beber. Mas, Lenice, para você poder entrar no assunto, eu vou te mandar a mesma pergunta que eu mandei para os colegas também. A maconha é a porta de entrada para as drogas? Com certeza não. Eu acho que, na verdade, se eu fosse falar sobre questão da porta de entrada, seria o álcool. Com certeza, tem uma maior probabilidade, e até então, sobre alguns estudos que eu tenho visto, né? Porque o álcool ele é normalizado na nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê que cerveja faz parte de bons costumes, basicamente, de encontros aos finais de semana, de futebol. E você vê a galera cada vez mais jovem consumindo álcool, cada vez mais cedo e mais... até sem nas lives tipo do 5C. Até nas lives do 5C. Esses jovens bebendo álcool nas lives do 5C. E a gente normaliza, mas muito por conta, né, de uma estratégia, aí a gente vai lá, né, de legalização de alguns tipos de droga. Você tem drogas legalizadas e drogas discriminadas, proibidas, né? E quando a gente pensa sobre isso, a gente tem que pensar qual a intenção da criminalização dessas drogas, né? Puxando para outros tipos de droga, como drogas psicoativas, LSD e outros tipos de MD e outros tipos de drogas, que na sua origem foram construídas, né, para estudos de diversos tipos de tratamento de doenças psicológicas, como depressão pós-parto e outras questões. Não tenho muito um profundo estudo sobre isso,
mas eu vim conversando com um amigo que está estudando sobre a volta desses psicoativos para esse tipo de tratamento, mas que, por causar uma onda, por ser comercializada como droga, acabou sendo proibida em diversos países e atrapalhando, assim, né, a evolução da sua forma de uso para tratamento de doenças, né? Mas, assim, eu acho que a gente está num momento agora de evolução do mundo, né? Século XXI, a gente está observando que a maconha ela já vem sendo legalizada em diversos países da América Latina e do mundo. A gente já tem diversos estudos e comprovações de que é uma planta que, inclusive, ajuda muitas pessoas em tratamento de depressão, ansiedade, dor de cabeça, cólica, dores em geral. Então, assim, eu particularmente acho que é muito mais eficaz você utilizar a cannabis em detrimento de outros medicamentos tão, aí sim, muito viciosos, né? Medicamentos como Torcilax e outros que são para alívio de dores e tensões. Costumo dizer, né, que as pessoas têm essa talvez esse medo, né, de entrada para outras drogas, muito por conta da proibição da maconha mesmo, porque atualmente, para você ter que consumir, você tem que ir até um local de criminalidade, dentro de uma favela, onde você vai ver crack, loló e outros tipos de drogas, e possivelmente tenham pessoas que te ofereçam. Então, se você for um jovem sem muitos subsídios de alguém te orientando, você pode sim vir a ter curiosidade de experimentar outros tipos de drogas, mas isso aí não significa que a maconha que tenha abrido essa sua vontade, que tenha te feito essa vontade, até porque o efeito da maconha para outras drogas são efeitos totalmente diferentes. Então, uma pessoa que busca uma sensação causada pela cannabis não é o mesmo público que busca causada pela cocaína e outros tipos de drogas, né? Isso aí é simples de ver. Tanto é que o pessoal da direita que usa o pozinho não usa maconha. Eles querem outra parada, eles só querem o pozinho. Sim, sim. Então, quando a gente fala sobre portas de entrada de outras drogas, a gente tem que falar que, na verdade, a porta de entrada é a proibição, né? Também, junto com o álcool, é a proibição. Porque quando algo é proibido, quando algo não tem uma política pública por trás, um estudo por trás, quando algo é proibido de estudar, é ainda mais complicado, ainda gera mais entradas do que se ela fosse legalizada, como cigarro, que agora a gente tem campanhas enormes, programas públicos de antitabagismo. Então, se a gente quer que falar sobre os benefícios e sobre malefícios de determinada droga, primeiramente a gente precisa não proibi-la mais, ou no mínimo não criminalizá-la, né? E a gente vem vendo várias matérias, conteúdos, inclusive daqui a pouco eu pego uma revistinha lá, que é do Maconha Brasil. Então existem várias plataformas para estudo sobre benefícios, malefícios, e eu vou falar pra caramba, porque é um tema que eu gosto, e continue aí. Eu peguei o finalzinho da fala da Denise, porque eu fui pegar mais Guaraná, e o que... Deu para ver esse Guaraná com essa propaganda aí. Eu acho que alguém nessa live está sendo patrocinado escondido, hein? Porque mostrou a marca bem na cara, assim, ó. Botou a marca na câmera, assim, ó. Seria bom. Pô, Ambev, Cervejaria Petrópolis, quer botar um dinheiro aí, ajudar na causa aí seria bom. Ou pelo menos eu pagar as contas, né? Mas, quanto a Denise falava, me ocorreu uma seguinte questão, que, assim, parece que o que é considerado proibido, né, substância, no caso da maconha, é THC, mas várias outras substâncias, existem outras substâncias também que são princípio ativo. E parece que o que é proibido e o que não é proibido é mais uma questão do que a indústria farmacêutica e logo o capitalismo, logo a burguesia por trás dessa indústria farmacêutica, o que ela conseguiu cooptar como mercadoria, né? Assim, isso aqui
é tal coisa, né, como o Cássio falou, né, a prazolam. Prazolam é uma mercadoria vendável e vamos aqui fingir um controle que é facilmente, que não é tão rígido assim, e vamos vender isso para tudo quanto é lugar. E tal coisa não é porque, sabe-se lá por quê? Precisamos falar que isso aqui não é legalizado. Seria até interessante em algum estudo de caso, se algum de vocês conhecer a própria história da proibição de certas substâncias, né? É bem interessante que a gente percebe isso, né? Que a gente percebe que... Eu até Fale, sei, assim, eu não vou me aprofundar porque eu posso falar merda, mas eu já li em algum lugar que a proibição da maconha, ela vem a partir do racismo. Ela é já disse também. totalmente... Pronto, então não tô falando tanta merda assim. Que era meio que vendido como uma droga que era utilizada por mexicanos, por indígenas, assim, sim, era sempre sim. era uma droga de quem era não branco, né? Basicamente. Exatamente. E com isso ela acabou sendo criminalizada a partir da visibilidade, né, que a burguesia teve naquela situação, de que aquela droga era utilizada somente por um nicho que não fazia parte da trupe deles ali, entendeu? Da panelinha deles. Então ela acabou sendo criminalizada até mesmo para marcar quem é e quem não é, entendeu? Da galera. Então, assim, eu não sei o fundo sobre essa história, mas... A própria maconha, desculpa interromper, mas ela foi muito criminalizada também por conta, né, da população negra, né, que utilizavam muito e inclusive tem várias matérias jornalísticas, né, tipo assim, notas de jornal de antigamente falando, a droga do preto, sabe? Tipo, e utilizando isso como motivos de preguiça, na verdade, né? Como se a escravidão fosse um trabalho que as pessoas quisessem, né? Então, sim. A gente pode fazer uma conjectura, que assim, é claro, pode ser uma paz de merda, mas se a gente for parar um pouco para analisar, não que eu tenha experiência sobre isso, mas você plantar o seu pezinho de maconha em casa e você mesmo consumir o seu produto é uma parada muito mais fácil do que se fosse do que outros tipos de drogas que eu consigo mercantilizar ela. Assim, isso pode ter sido um motivo. Isso aqui é bastante conjectura mesmo. Não sei dizer se é ou não. Mas isso pode ser um motivo de que para escolher a maconha como uma droga proibida e não o café, por exemplo. Porque para mim, para você fazer café... Mas é que eu falei, é a questão de transformar em mercadoria, né? O que virou mercadoria e o que não virou mercadoria. Mercadoria no sentido marxista da coisa, né? De que é algo que por onde aquele produto ele deixa de ser o que ele é. Ele é mera mercadoria. A relação de troca de lucro está toda em cima daquilo ali, né? E o que não pôde virar mercadoria foi criminalizado. Mas hoje, se você for olhar a maconha é totalmente comercializável. Porque a quantidade de produto que você consegue tirar de uma planta de maconha é absurdo. Seja ele medicamento, seja ele fibra para fazer ou para manufatura, uma porrada de coisa. Fora que você ainda pode fumar isso, que é melhor ainda. Mentira, eu não fumo. Não, mas assim, é a questão. Por isso que hoje já se debate, já tem uma abertura até na grande mídia, tem aí ex-presidente aí ligado a projeto neoliberal fazendo um documentário sobre liberação da maconha, inclusive, porque o potencial de transformar aquilo em mercadorias, né? Porque ela vira uma matéria-prima para várias outras mercadorias, desde medicamentos. A Lenice travou o Rodrigo, mano. Oi? Qual foi? A Lenice derrubou, cara. O que eu fiz? Não fiz nada. A Lenice derrubou, ela
Se Eu? afastando, saindo da câmera aí, te derrubou. Ah, foi mal, gente. Tava acendendo a vela aqui. Mas então, pode voltar aí. Então, mas então, essa questão de poder transformar na mercadoria que finalmente teve uma abertura para, em alguns lugares, se discutir a legalização dela e até conseguir, né? Mas o Demetrio citou aqui a questão da lei seca, né? Você vê que, por exemplo, vocês citaram que a maconha era ligada ao racismo, tentaram ligar ela à questão dos não brancos, né? Lembrar que na lei seca nos Estados Unidos, o álcool foi proibido durante, acho que, 12 ou 10 anos, e liberaram depois. Porque, assim, as pessoas brancas consumiam álcool. E, assim, depois de vários problemas com Al Capone, com máfia, com contrabando de bebida de bebida ruim e tal, aquela coisa toda, acabaram legalizando. Entendeu? Isso nos anos 20, 30. Deixa eu interromper rapidinho. Queria só agradecer aí meu amigo Leandro, que está participando da live. Já teve até uma conversazinha ali com o Demetrius. É que eles se conhecem, mas são pessoas que seriam muito engraçado participar de lives nossas aqui. Eu acho que seriam discussões muito interessantes. Demetrio já participou já. A porta está aberta. Não, mas o amigo juntos, dela, o Leandro... Ia ser bem interessante. Não, eu até concordaria com o Demetrius. Até concordaria com ele, mas seriam duas pessoas falando merda. Então, por isso que... complicado. Eu só queria mandar um abraço aqui também pro amigo Joab também, que comentou também. Passou aqui para dar um abraço. Joab, gente boa pra caramba aí. Quem conhece, pô, parceirão. Tive poucas oportunidades de conversar com ele, mas... sempre foi uma pessoa muito solícita, muito gente boa. Mas vamos tentar avançar um pouco. A gente citou alguns pontos. Calma aí, só deixa eu falar uma coisa. Joab, sabe, né? Tudo falsidade. Tudo falsidade, não vou nem falar nada. Mas vamos citar aqui alguns pontos, né? Eu li rápido aqui o que o Leandro e o Demetrius falaram, né? Eu não consegui ler tudo porque eles falaram bastante. Mas é uma questão que acho que muita gente tem curiosidade, né? Porque afinal de contas, né, levando tudo que a gente falou, que as pessoas acabam abusando de certas substâncias ou outras por conta de uma questão até estrutural da sociedade, mas o que, afinal de contas, separa o usuário da pessoa que... Não vou usar o termo viciado, porque é um termo carregado de vícios, né, inclusive. Mas da pessoa que começa a ter problemas materiais em sua vida por conta do abuso ou do simples uso daquela substância. Eu vou passar essa bola para a Lenice, depois eu vou passar para o Carlos. Sim. Primeiro, né, a gente tem que pensar nessa termologia, né, como você disse, de vício, né? Nós temos um grandíssimo preconceito estabelecido de forma classista, inclusive, porque nós temos pessoas que são de classes mais ricas e que são usuárias de muitas drogas inclusive, talvez a gente nem tenha conhecimento, e estão aí, né, de forma anônima, com uma qualidade de acesso a esses tipos de drogas, se for a cannabis, que é possível, né, de encontrá-la de uma qualidade melhor, mas quem tem acesso são pessoas que têm um capital financeiro maior. E então, quando a gente fala de uso de viciado, né, geralmente, como a gente vê nas grandes mídias, a gente fala de um público específico, que é um público pobre, marginalizado. E quando a gente fala de usuário, né, eles costumam falar mesmo de pessoas mais ricas, mais brancas. Inclusive, a gente tem, né, o Gregório Duvier, que não é desconhecido à mídia de que é um usuário da cannabis, inclusive já tirou fotos de implantações e postou nas suas redes sociais. E você vê, enquanto isso, jovens diariamente sendo parados pela polícia e apreendidos como traficantes por estar importando um baseado ou pequenas quantidades de grama.
Quando a gente Filho de fala sobre... procuradora, filho de procuradora com não sei quantos quilos de maconha sendo preso e saindo como usuário, 500 quilos, 200 quilos, sei lá quantos quilos saindo como usuário. A gente tem políticos pegos com aviões, helicópteros, né, lotados de cocaína e, enfim. A gente tem tantos e tantos exemplos. A gente teve, inclusive, um caso que virou até tema, né, de humor do Porta dos Fundos. Foi aquele caso de uma operação policial onde foi apreendido toneladas de maconha e passados alguns meses foram perguntar, entrevistar o que aconteceu e eles falaram que os ratos comeram toda a erva. Com certeza, a gente sabe que tipo de ratos ou porcos foram esses, né? Mas aqui não cabe falar muito Caraca, bem. que Mickey Mouse. Loucão, né? Porra, E o avião da comitiva presidencial com 39 quilos de cocaína aí teve ano passado. Da presidência. Não, mas peraí. Da Letônia. Ninguém Da transporta. presidência da Letônia. Mas ninguém transporta. E a Ninguém gente transporta tem que falar 39. também, gente, sobre o grande vício governamental federal em doce, né? Centenas de dinheiro Porque depois do Lucas Neto ter feito a piscina, a banheira de Nutella, ia fazer a piscina de leite condenado, entendeu? Em homenagem ao filho dele. Foi o que Mas assim, na moral, rapidinho. Foi o que o Alex falou mais cedo, que o vício do Brasil é de leite condensado, pô. Que é uma droga de sopa. Diabetes altíssima em todo mundo. Mas isso aí é o quê? Aí vai vir o Bolsonaro e falar assim, mas isso aí, ó, é a maconha, tá ok? Causa larica, tá ok? E aí a galera fica comendo doce. Fazer brigadeiro pro batalhão todo, tá ok? Brigadeiro mágico. Fazer brisadeiro. O famoso brisadeiro. Eu só queria acrescentar uma coisa. Ninguém transporta 39 quilos de qualquer tipo de substância. Ou você transporta 30, 40, 50, 39. Parceiro, esse 1 quilo aí, sei não. Assim, eu acho que nevou no batalhão esse dia aí, mas enfim. Eu acho que se tivesse demorado mais alguns minutos para poder o jornalista ter chegado lá e fotografar, tinha cada minuto e aí, pelo menos. Inclusive, gente, aí vamos lá, né? Voltando para terminar a minha fala e passar para a galera. Então é engraçado, né? A gente faz piada, mas na verdade é uma situação corriqueira, absurda e assim, já passou da hora de a gente falar sobre essas drogas sem ser de forma preconceituosa e com tabu. A gente tem que falar das drogas, e aí eu falo de todas, crack e todas elas, de uma forma de conscientização, porque elas já são utilizadas. Se existem pessoas ditas como viciados, é porque essa droga já existe para acesso a esse público. Então, a gente, partindo desse fato, né, nem é pressuposto, partindo desse fato, a gente tem que tratar esse tema com muita seriedade e achar um absurdo, inclusive, nossos políticos de tratarem isso como se não existisse. Porque a gente sabe os interesses que existem por trás, de manter pessoas com vícios em drogas como crack, porque essas pessoas não são necessárias para a continuação desse ciclo de trabalho absurdo do sistema capitalista. A gente já tem o exército de reserva e supérfluo capital, como a gente já vem falando aqui em várias lives. Então, quanto mais pessoas aprisionadas, mais pessoas viciadas, melhor para esse governo, né, de afastar e de tratar esses problemas que são sociais como problemas individuais. Falar que é muito fácil colocar o Zé que está ali viciado em crack, viciado em cocaína, que na verdade não tem nem dinheiro e começa a vender as coisas em casa, porque cocaína é caro, e não tratar dos problemas que existem no próprio sistema e
e que inclusive tem pessoas, policiais que também são viciados e outras pessoas dentro do sistema que passam por esses problemas, que precisam de acompanhamento, que precisam de uma equipe multiprofissional e que trate esse vício com seriedade, né? E não com discriminação e culpabilização individual. Beleza. Eu acho que quanto mais a gente debate esse assunto, eu fico percebendo que a gente não vai conseguir nem esgotar, né, mas abordar todos os pontos, né? Mas essa questão de recorte de classe, ou de simples poder aquisitivo dentro das classes, né? Assim, quem tem acesso a certas coisas, tem questão racial, isso tudo influencia na relação que a pessoa vai ter com o consumo de certas substâncias, né? Agora, como eu falei, devolvendo a pergunta também para o Carlos, né? A pergunta foi essa, né? O que diferencia, né, o que é considerado um uso, né? Um uso eventual, recreativo, o que é o usuário, que pessoas falam no popular, e o que é a pessoa que tem problema, o que diferencia, né? Qual seria esse limite, né? O limite é entre você ser pobre e você ser rico. Eu acho que é o principal limite aí. Porque, como eu já falei no início, né, o ópio, a necessidade do ópio, ele vem através do meio que você vive, da vida que você tem. E geralmente isso é sempre ligado ao povo pobre, ao povo que fica muito vulnerável à fuga da realidade. Entendeu? Como eu te falei, você pode usar qualquer tipo de droga, você pode ser usuário daquele tipo de droga, mas o vício vem da necessidade do ópio. Você pode usar cocaína, você pode não ser viciado em cocaína, você pode usar maconha, e principalmente a maconha, dificilmente você vai ser viciado em maconha, entendeu? Você pode usar, eu não sei, do crack, que dizem que na segunda utilização do crack você já se vicia, eu não tenho embasamento para isso, mas LSD, um loló, você lança perfume, você pode usar tudo isso de uma forma recreativa sem se viciar. O que vai definir se você vai se viciar ou não é o teu estado psicológico. E o teu estado psicológico é diretamente ligado ao tipo de vida que você vive. Que se você for da população pobre, proletariada, for da população que sofre, você vai querer mais e mais sair daquela realidade ao qual você se encontra. Eu falo diretamente isso ligado ao capitalismo, né? Exatamente. Eu falo isso por experiência própria. Porque o meu envolvimento com droga foi justamente no pior momento da minha vida. E chegou um momento que eu tive que eu parei de beber para utilizar a droga para poder sair, para tentar sair daquela situação em qual eu me encontrava. Eram dois problemas que eu tinha, droga e jogo. Eram as duas formas que eu tinha de sair da minha realidade. Por causa de droga e jogo, eu passei fome, eu cheguei ao fundo do poço. Foi a primeira vez que eu cheguei no fundo do poço, tive a segunda vez, mas todas as vezes foi sempre para fugir de alguma coisa. E tudo isso ligado à vida merda que eu tinha, por causa da falta de recurso que eu tinha. Por exemplo, é o que eu estou vivendo hoje. Eu trabalho pra cacete, às vezes eu varo meu horário, eu trabalho todo dia de madrugada, às vezes eu fico até meio-dia tentando resolver problema para os outros e não vejo isso render no final do mês. Meu salário não rende. Para eu comprar uma cerveja, hoje eu tô tomando uma cerveja porque a mulher me deu de presente. Mas não sobra, entendeu? Não sobra. Eu, ainda bem que eu tenho ela que me ajuda psicologicamente. É uma pessoa que está do meu lado, mas nem todo mundo tem isso, e eu na época não tinha. Então, é uma forma de você sair do teu... é uma forma de você viver num mundo paralelo ao que você vive. Porque o mundo do ópio é totalmente diferente daquilo que você vive. Totalmente diferente. Você pode usar uma maconha para relaxar. Tive um dia estressante, cheguei em casa, acendi dei um papo, rau, relaxei. Mas
você pode usar a maconha de uma forma totalmente exacerbada, porque você não quer viver sóbrio no mundo que a gente vive hoje. E é muito difícil você, como pobre, viver sóbrio no mundo que a gente vive hoje. Então a gente procura jogo, a gente procura álcool, a gente procura maconha, a gente procura o que for. A gente procura o que for. A gente faz essa sacanagem de o pó é para a direita e a maconha é para a esquerda, mas se tiver que procurar o pó, você vai procurar também. Entendeu? Então é só isso que eu acho que o que difere o vício do usuário é justamente a classe social a qual ele está. É a classe social. Eu acho que posso estar falando merda, mas eu acho que esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal. Porque até mesmo você olha na televisão, você vai ver o jornalista falando porque fulano foi apreendido com 30 quilos de cocaína e ele era usuário. O estudante foi apreendido. Dependendo da paleta de cor, você é estudante ou você é traficante. Entendeu? Então tudo vai da classe social a qual você se encontra. Então, assim, eu não sou contra nenhum tipo de droga. Eu acho que você tem que ter a liberdade de usar a substância que você quiser, da forma como você quiser. Eu sou a favor, sim, da legalização das substâncias, não da liberação. A liberação é diferente de legalização. Eu sou a favor, sim, da legalização. Eu sou a favor de um acompanhamento psicológico pelo SUS, por qual motivo você está usando aquela substância de uma forma exacerbada, entendeu? Você ter acesso a isso, você conseguir se desenvolver primeiro como ser humano, entendeu? Para depois você saber que você pode usar aquilo de uma forma recreativa, mas sem sair do teu eixo principal, entendeu? Então, sei lá, posso ter falado um monte de merda, mas é o que eu acho, e, enfim. Falou não. Falou não, falou bem. Inclusive. Muito bem. Essa questão da relação, né, que a pessoa tem com o uso, né, infelizmente, né, não está no senso comum que a questão, o estado psicológico da pessoa é mera questão individual, quando no máximo uma questão da criação de dentro de casa, que também isso tudo influencia, mas a relação da pessoa com o mundo, né, que a cerca, né? E quando fala relação com o mundo, tem essa questão da classe social, da questão de acesso a certas coisas ou não acesso a certas coisas, né? Que muda a realidade material da pessoa, né? Então, é sempre complicado, porque eu fico vendo pessoas assim que, teve um dia ruim no trabalho, já quer tomar uma cerveja para relaxar. Nada contra, eu também faço isso. Mas agora, imagina, sei lá, quem teve, não um dia ruim de trabalho, teve uma vida que está desmoronando, tem um monte de coisa complicada, não teve acesso a muita coisa. Assim, essas pessoas que têm esse dia ruim de trabalho, tomam uma cerveja e tendo acesso sei lá, a qualquer substância, vai cair dentro daquilo ali. Assim, é complicado, é complicado. O Carlos falou a questão da legalização, da regulamentação. É sempre importante a gente lembrar algumas coisas, né? É o que eu falei mais cedo, o cigarro, ele teve uma redução grande nos últimos anos, né? Virou questão de saúde pública, né? Por causa do câncer, aquela coisa toda. E ele teve uma redução drástica sem que houvesse proibição, né? Teve uma redução drástica sem a proibição, né? E ao mesmo tempo que a gente tem que lembrar que, por exemplo, o narcotráfico internacional, né? Não tô falando, a gente não está falando do cara na favela com um fuzil na mão, a gente está falando do cara de colarinho branco que bota pasta base de cocaína no helicóptero. Essa galera lucra mais com a droga ilegal, porque ela vai poder cobrar um preço absurdo, vai poder se valer de meios escusos, não vai ter que pagar imposto, não vai ser taxado, não vai ter o ônus de ser exposto como um grande fornecedor de uma droga que tem um estigma social grande. Não tem Então, grau essa de galera é muito bom. qualidade. Não tem grau, pode Vai ter botar uma qualquer mão que porcaria lá.
vai ter uma mão Oi? de obra, vai ter uma mão de obra farta e barata, porque não precisa dar nenhum tipo de suporte real e na hora da distribuição. Pois é, né? Não vai ter que se dar o trabalho se quer de lavar dinheiro, porque é ilegal, não existe. Não está no alcance do Estado ou do conhecimento da população, não está ao alcance de ninguém, simplesmente não existe, né? Exatamente. E, O Estado pode ganhar muito com isso, absurdamente com isso. Mas, infelizmente, o conservadorismo é algo absurdo. Torna as pessoas burras. Não é nem o conservadorismo. O Estado serve à burguesia, e a burguesia não quer. É isso. que ela ganha burros de dinheiro com isso, né? Exatamente. Só lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos, né, nos anos 80, quando a cocaína explodiu, teve a famosa guerra às drogas que o Reagan financiou, foi quando o Pablo Escobar virou o Pablo Escobar. A cocaína ela era consumida livremente entre os IUPs, né, aqueles jovens executivos, né, que estavam lá promissores, aqueles terninhos, pessoal descolado no final dos anos 80, início dos anos 90, né? Essa galera consumia livremente e muitos consomem até hoje, só que, como o Carlos falou, isso aí, se bobear, até torna eles mais produtivos ainda em especular dinheiro, em entregar um puta case de sucesso, meu, sei lá. Essas coisas estão muito ligadas a isso, né? Assim, ficou produtivo, está produzindo riqueza para outro, né? Tudo bem, a gente passa batido. Ninguém vai dar uma batida na tua casa e ver se você tem tal substância ou não, ainda mais porque normalmente são pessoas brancas. Né? Não, isso lembra que mais ou menos dentro desse assunto. Algo que foi o quê? Uns 2, 3 anos atrás, não, ou mais, 5, 6 anos atrás, que estava rolando uma série de estudos que mostravam como a psicopatia era algo bom para o mercado, enquanto vários CEOs eram ótimos CEOs porque eram psicopatas. Ou seja, se a parada ela é boa para o mercado, você tem propaganda falando que, porra, olha quantos ser psicopata é bom. Exato, exato. E aí entra nessa mesma dicotomia aí. Eu vou até dar uma dica cultural aqui, assistam Psicopata Americano, que ele dialoga bastante com isso e nesse clima que eu falei dos empresários, dos jovens executivos nos anos 80, que tinha acesso a drogas e toda aquela coisa, né? É um filme bem interessante que ele meio brinca com essa parada, né? Eu vou Gente, também dar uma sugestão para as pessoas assistirem também o Deschavando com o Drauzio Varela, que são, acho que, se não me engano, 5 episódios curtinhos, 30 minutos no máximo, ou menos. Bem menos, na verdade, 15 minutos cada episódio. E ele fala, né, de forma muito séria sobre a questão da maconha, a legalização. Ele passa, né, sobre... ele faz entrevista, né, com centenas de estudiosos, galera que produz, né, conhecimento realmente nessa área. E aí vale muito a pena a gente ver e tentar e ver, né, uma matéria séria de uma pessoa neutra. Drauzio Varela é comunista. Não aceito, não. Tudo comunista. a China tá pagando ele para ele falar para as pessoas que o Covid existe. Isso aí. Eu vi no WhatsApp no início do ano passado. Gente, vou começar a puxar aqui. Denis, fala, você quer falar? Não. Eu vou começar aqui a puxar aqui então o final da live, já está dando 1 hora já. Eu queria só falar 2 coisas antes de passar para os coleguinhas, que a gente tem sempre que politizar, né? Eu sempre falo isso, né? Que a gente tem sempre que politizar as questões e entender a quem está servindo certas maneiras, certas ações políticas, né? Essa questão da legalização das drogas, a discussão das drogas, a relação das drogas, ela tem um viés à esquerda, né, que a gente está comentando aqui sobre questão de classe social, sobre questão da relação do mundo, tá
do mundo, da sociedade, que gera um mal-estar, aquela coisa toda. E tem uma relação também mais à direita, que está ligada ao que eu falei, de transformar em mercadoria e tal, que aí rola até documentáriozinho aí com um Tucano Tabu aí, falando sobre legalização. Eu não estou falando para descartar, não. Deve ter coisa ali importante, eu acredito que tenha, só que a gente tem que tomar cuidado com quem é nosso aliado de trincheira, não só nessa questão, como em todas, né? Seja a questão da ligação das drogas, seja a questão do racismo, da homofobia, do feminismo, tudo. Assim, é sempre bom, é um lembrete que é sempre bom a gente dar, né? E vê quem só quer maquiar e quem quer mudar a estrutura real, né? A gente consegue, se você parar e pensar assim, pô, essa fala aqui, ela tá querendo mudar a estrutura do sistema? Se não tá querendo mudar a estrutura, não adianta nada. Não adianta falar. Reformistas ou revolucionários? Pois é. Porque não adianta nada a gente falar assim, agora vai poder comprar cigarro de maconha ali na padaria. E as relações de trabalho que produziram aquela mercadoria são de exploração. Assim, levando em conta que a gente vive num mundo que o chocolate que a gente come foi feito com trabalho escravo, né? O cacau ali foi feito com trabalho escravo, né? Então imagina as outras mercadorias, né? Até a roupa que a gente usa tem esse problema. E agora vou passar a bola para o Lário para ele dar a fala final. E eu tô aqui inaugurando um quadro novo aqui, na surpresa, no susto, aqui na nossa live, como eu dei sugestão aqui de filme, a Denise também. Agora vamos ter nossas dicas culturais também aí, caso do Lário ou Carlos, ou até a Denise tenha outra, poder sugerir também. Então, passo a palavra para o Lário, para a gente poder começar a encerrar. Primeiramente, eu acho que é bom salientar que a gente entende que existe vício, e vício é algo problemático dentro da sociedade. Existem pessoas que se viciam e isso destrói a vida das pessoas. A gente, em momento algum, está querendo dizer que as drogas, que não existe pessoas viciadas nas drogas. Nosso ponto aqui é que as pessoas que se viciam não se viciam por causa das substâncias. Elas se viciam por causa da estrutura social que elas vivem. Então, esse é um ponto específico. Não é a substância que vicia, mas a forma como o capitalismo existe e destrói a vida do trabalhador, transforma o trabalhador em um viciado. Esse trabalhador pode se viciar em qualquer droga, como pode se viciar em qualquer outra coisa que não é droga. Pode se viciar em pornografia, pode se viciar em comida, pode se viciar em qualquer outra coisa. Então, assim, a gente não está dizendo que não existe viciados. Existem pessoas que se viciam. Só que não é a substância que vicia as pessoas. Isso é uma coisa bem, bem importante de deixar claro, para que daqui a algum tempo não venha alguém falar que eles defendem que as pessoas podem usar drogas, que a droga não vicia ninguém. Sim, a gente defende que a droga não vicia ninguém, mas não que não existe pessoas que se viciam por causa da estrutura social que elas vivem. São coisas distintas. E se você, amiguinho, que está assistindo essa live até agora, 1h e 3 minutos, não quer que ninguém se vicie, se você acha que é ruim as pessoas se viciarem, você está do nosso lado e você quer a mesma coisa que a gente, que é o fim do capitalismo. Porque é o capitalismo que destrói a vida das pessoas e tornam elas suscetíveis ao vício. Então, que marketing bonitinho! Acho que isso é o principal que eu posso falar. E se for para dar uma dica cultural, sobre isso de porta de entrada para as drogas, eu vou dar uma dica cultural bem clássica, que é a música Um Homem na Estrada, do Racionais MCs. Porque nela, dentro da letra, eles fazem essa crítica, música antiga pra caraca, e já faz essa crítica que a burguesia faz
campanha contra as drogas, mas lucram muito com o álcool que é vendido nas favelas. Isso, ó, há muito tempo atrás. Então, essa aí é a minha dica cultural. Beleza, beleza. Carlos, recados finais, encerramento, dicas culturais ou não? Isso Olá, aí. amigos, amantes da sétima arte brasileira. Não, mentira. Então, eu queria dizer aqui o seguinte: esse assunto de referente às drogas é um assunto que foi polemizado, mas que não é um assunto que é tão difícil assim de ser discutido quando você pensa com clareza e quando você entende. Caraca, Daniel, uma filha da puta. Então, quando você pensa com clareza e quando você pensa fora da caixinha do capitalismo. Se você pensar fora da caixa do capitalismo, é muito fácil você entender a relação entre o ser humano e o vício e, consequentemente, no vício das drogas, porque as drogas é só uma ramificação do vício. Ela não é a causa direta do vício. E como opção aí de leitura, aí, uma opinião cultural, eu te esqueci do nome da escritora, porque é um nome meio esquisito, é Ilona Zabó de Carvalho. Drogas, as histórias que não te contaram. É um livro muito bom. Eu já li uma parte dele, não li tudo, porque eu sou muito aéreo. Mas no começo é um livro muito bom. Então, eu indico aí a vocês, quem estiver vendo a live. E sim, eu só vou falar para vocês, filhos de pais conservadores, crianças que sofreram como eu falo para vocês, usem drogas. Elas libertam. Queria falar aqui que a linha editorial dessa live concorda. Lenice, passando para você. Mais uma vez aí, Ai, parabéns aí gente, pela colação de grau, isso aí. obrigada. Essa live tá de parabéns, a gente precisa editar e fazer isso um patrimônio da humanidade. Muito bom, galera. Eu sabia, eu estava muito animada para esse tema, por motivos óbvios. Lenice, acho que tá pegando fogo aí na tua casa. Uma fumação. Caraca, cara. Pô, é incenso, tá um monte de mosquito, né? Tem que botar incenso pra tirar. Tá ligado, né? Então, Esse incenso galera. tá ativando aqui também, tá dando uma larica do caralho, Clã. Inclusive, o amigo Daniel aí que falou que gastava R$ 300 em medicamento passado pelos seus médicos. Meu querido, daria para consumir muitas coisas e muitas laricas com esse dinheiro aí. Mas enfim, né? Temos que lutar muito para que seja tratado de forma séria e prazerosa, né? Porque, afinal, por que a gente tem que criminalizar uma coisa que é boa? Não é pelo caminho de debater que é apenas da saúde e tratamento, né? Que a gente tem que caminhar nesse debate. A gente tem que caminhar também que as pessoas precisam de lazer, e se seu lazer é tomar uma cerveja, se seu lazer é consumir determinado tipo de droga, mas que isso não atrapalhe sua vida, não atrapalhe suas responsabilidades, seu convívio familiar, seu convívio social e não te traz prejuízos, por que não, né? Então, gostaria muito de agradecer a todos que estão aqui e as minhas recomendações são: assistam Bicho de Sete Cabeças, que qual é o ator mesmo? É aquele bonitinho lá, famoso, Rodrigo internacional? Santoro. Rodrigo Rodrigo Santoro. Santoro. O enredo é muito interessante, trata, né? Passa-se durante a ditadura e a gente vê, né, a questão do que é o preconceito de determinados tipos de drogas e o que a trama, né, do filme em si é muito interessante, porque é um tipo de droga que seria menos prejudicial àquele jovem e ele acaba se viciando em drogas muito, 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 muito mais pesadas, muito mais destrutivas. E assim, vejam. E peraí rapidinho que eu vou pegar aqui a revista para fazer uma propaganda.
Drogas mais pesadas, eu só consigo pensar em sertanejo universitário. Voltei. Aqui, galera, olha, tem várias revistinhas virtuais de maconha, é só escrever, revista maconha, comprem, leiam, consumam informação de verdade, vai atrás de tudo que vocês veem aí na mídia, porque, como o Rodrigo falou, né, às vezes quem a gente acha que está do nosso lado, na verdade, só está querendo a manutenção desse sistema, e não é através da manutenção que a gente consegue reais avanços, né, estruturais. A gente precisa se conscientizar, precisamos estudar, precisamos ler. Então, assim, interrompam seus ópios por consciência, por leitura, por busca de informação, e vamos juntos tentar, né, resistir nesse mundo bizarro e sigam as nossas redes sociais, compartilhem as lives, e é isso aí. Deixa eu falar uma parada aqui só antes. Não use drogas se depois você vai entrar para a igreja evangélica. Isso é muito importante. Lembrando, maconha é porta de entrada para você virar evangélico. Isso aí é complicado mesmo. Aí a vida ferrou. Tem que proibir, então. Tem que proibir. Proibir. Se for universal, então, puta que pariu, maluco. Desiste. Toma leite. Isso aí. Gente, vamos fechar aqui então a nossa live. Leite é cheio de pus, hein, galera? Pus aí, vai que o pus vicia. Caraca. Não sei, eu posso experimentar. Deixando bem claro que eu não uso droga, eu não uso nenhum tipo de droga ilícita, né? Ilícita não, droga que não é vendida em farmácia. Primeiro porque maconha me dá vontade de me matar. Eu uso maconha, eu fico louco. Eu fico tipo assim, caraca, minha vida é uma merda. Eu sou um merda. Aí me dá vontade de me matar. É muito ruim, só bad trip. Então eu não uso. E os outros, por motivos óbvios, o qual a gente já conversou no grupo, eu não uso. Entendeu? Mas eu sou a favor que todo mundo use aquilo que quer. Ninguém aqui utiliza, inclusive, deixaria claro. Eu ouço KLB de boa. Eu ouço KLB de boaça. Eu tenho um broche aqui do Proerge aqui, eu perdi, cara, senão eu ia mostrar, mas enfim. Tem um brocha do Proerge? Proerge, né? É aquele leãozinho. Um broche? Broche. Tá, mas a coisa chama outra também. Não utilizem drogas, senão vocês vão ficar igual a galera dessa live, não entendendo o que é broche, tudo. Mentira que eu tô aqui, eu não sei nem como antes que a gente passe mais vergonha. E lembrando aqui, o Daniel citou, lembrando o ET Bilu, busquem conhecimento. Gente, vamos dar um tchau? Vamos lá? Tchau, pessoal. Tchau. Valeu. Tchau, galera. Tchau. O livro vencerá. Tamo aí. Lembrando aqui o cartaz aqui atrás, aqui, ó. Proletários de todos os países univos. Leve conhecimentos de classe para seus papais e suas mamães. Exatamente. E discorde deles sempre, eles estão sempre errados. É isso aí, galera. Abraço.